da Rádio São Francisco. A todos vocês, com o coração e o carinho de Pai, eu desejo uma Santa Páscoa. Uma Páscoa que seja realmente como a Igreja quer, uma ressurreição com Cristo. A Igreja não é apenas uma organização de festas. Ela é fundamentalmente, essencialmente, uma fonte de vida, uma torrente de graças. E todos esses acontecimentos que nós acompanhamos com tanta devoção durante essa semana devem tocar-nos o coração, sensibilizar-nos a consciência e fazermos capazes de levar a partir de hoje mais a sério a nossa vida cristã. Na verdade, as grandes falhas da nossa vida estão aí, ou porque não conhecemos o Evangelho e a Igreja, ou simplesmente porque quando queremos passar da teoria à prática, nós nos acovardamos, ou então nos deixamos prender demais pelo nosso egoísmo, pelas nossas paixões. Cristo ressuscita em Jerusalém para realmente ressuscitar no coração de cada um de nós. Hoje à noite, na Catedral, às 8 horas, nós teremos a Vigília Pascal. Cada paróquia, de acordo com a sua programação, a fará no horário que já foi anunciado. E esta cerimônia tem realmente um valor extraordinário. Ainda ontem, revendo um documentário sobre a Terra Santa, eu lembrava como a mensagem do fogo é de fato extremamente significativa. Na Tchecoslováquia, por exemplo, os cristãos fazem uma cerimônia sugestiva. Recolhem no sábado, exatamente no dia de hoje, os restos dos caixões daquelas pessoas que foram exumadas durante o ano. Esses caixões são colocados no centro do cemitério e faz-se com eles uma fogueira. E depois todos rezam, pedindo ao Espírito Santo, que é o Espírito Santificador, que desce como fogo sobre os apóstolos, que também purifique as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas imperfeições, como aquele fogo transforma a madeira podre dos caixões. E ao mesmo tempo, todos cantam a vitória de Deus, que vence a morte e nos oferece a ressurreição. Como daquilo que era apenas morte, da morte, acaba-se descobrindo, realizando um fogo que é vida. Assim, os cristãos, por esses símbolos visíveis, eles nos colocam diante de uma verdade que é realmente maravilhosa. A morte não tem a última palavra. A morte é apenas a penúltima. Mas, do outro lado, para que nós cristãos possamos realmente viver a nossa fé, é necessário que, de fato, nós tenhamos uma plena segurança no fato da ressurreição. A gente amanhã vai acompanhar com todo carinho, com todo cuidado, as narrativas evangélicas ou os comentários dos apóstolos a respeito desse fato fundamental da vida cristã, que é a ressurreição. Se Cristo realmente tivesse ressuscitado, também lá, no mesmo túmulo, estaria enterrada a Igreja. A Igreja vive exatamente
por causa da ressurreição. É por isso porque Jesus ressuscitou que realmente nós temos certeza de que Ele é Deus. Porque só Deus pode vencer a morte. Só Deus pode vencer o pecado. Sem a sua graça, nós estamos à sua mercê como seus escravos. E ao mesmo tempo, só Deus pode vencer o demônio. Porque o homem, por mais poderoso que seja, ele terá sempre uma infinidade de pontos fracos por onde o demônio pode entrar. Essa é uma razão muito especial que Nosso Senhor nos deu os seus anjos, porque eles têm a mesma natureza do demônio. Afinal, o demônio não é senão um anjo decaído. E por isto, o recurso aos anjos não é só uma necessidade na nossa vida cristã, mas inclusive é uma marca do fato da ressurreição. Reparem que são os anjos que anunciam às mulheres que Jesus ressuscitou. E aos anjos que os primeiros apóstolos se dirigem exatamente em busca desta confirmação da ressurreição. Nós, sem esta ajuda deles, nós não teríamos de uma forma tão evidente e tão clara a ressurreição, mas também não teríamos a segurança de viver esta ressurreição a cada dia da nossa vida. Uma boa Páscoa a todos, uma santa Páscoa a todos, e que realmente, para todos nós, essa Semana Santa tenha significado um momento de conversão, um ponto de encontro com Deus Nosso Senhor. Esse Cristo que vem até nós, carregado com a cruz, com um coroado de espinhos, marcado pelos nossos pecados, mas fazendo de cada uma das suas chagas uma boca pela qual Ele nos convida à conversão, ao perdão, à misericórdia, à paz, à justiça, à alegria. Meus irmãos, vamos pedir a Nosso Senhor que realmente essa Semana Santa que foi tão maravilhosa, conversando com alguns sacerdotes já na quinta-feira, quando tivemos uma demonstração fantástica, 55 sacerdotes celebrando a missa lá na catedral, proclamando assim a alegria do seu sacerdócio, renovando os seus votos. Esses sacerdotes que vêm ali agradecer ao Senhor tê-los feito sacerdotes para o bem dos irmãos. Falando com alguns deles, eles estavam espantados com um número imenso de confissões, com um número imenso de conversões, de voltas a Deus depois de 10, 20, 30, 40 anos, de gente que começou a reencontrar-se, a reencontrar as próprias raízes e a si mesmo na liturgia tão sugestiva e tão comovente da Semana Santa. Como foi maravilhosa, por exemplo, a cerimônia da sexta-feira. As igrejas transbordavam de gente. Realmente a adoração da cruz, ela chama tão para tão perto os corações e as consciências dos homens. O triunfo da procissão de Jesus morto. Mas realmente os homens, graças a Deus, ainda conservam olhos para chorar e coração para sentir a necessidade de Deus e de voltar ao Evangelho, porque sem isto está morta toda a esperança da vida humana. Esta noite nós vamos
vigília pascal. Era uma cerimônia tão bonita. Das trevas da paixão, brota a luz da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Na verdade, nós precisamos renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança num mundo tão descrente, num mundo tão deprimido, num mundo tão derrotado. Precisamos renovar esta esperança, esse fogo da certeza de que Deus está conosco e com Ele nós vencemos. Não importa que haja tantas derrotas como a derrota da cruz, o Calvário. O que é importante é que a poucos passos da sombra da cruz há um sepulcro aberto apontando a eternidade. Meus caríssimos irmãos, vamos pedir a Nosso Senhor nesse dia que a Semana Santa que nós vivemos com tanta intensidade, com tanto amor, ela represente para todos nós, de fato, um passo decidido numa vida cristã mais consciente, mais responsável, mais iluminada, mais amorosa, mais oblativa, porque, na verdade, sem esta oblação da nossa vida, que só se consegue através de uma oração profunda, de uma oração comovida, de uma oração confiante, meu Deus, o cristianismo realmente acaba sem sentido, Ou nós damos tudo a Cristo e damos tudo em tudo aquilo que nós fazemos, ou então, na verdade, nós não somos aqueles cristãos que Jesus quer que nós sejamos. E para isso Ele fez tanto. Deu o seu sangue, derramou seu sangue na cruz, entregou sua carne e sangue como nosso alimento, e acompanhando a igreja no meio do mundo, Ele está sempre pronto a recuperar-nos para a graça, para a paz, para o amor, para o perdão. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.